nós nós estamos vendo aí, nesses últimos domingos, o texto de Mateus, de 5 a 7, e estamos fazendo uma exposição bíblica sobre este sermão que Jesus faz para as pessoas daquela época e para nós, né? E hoje, o texto que leremos é de Mateus 6, de 19 a 24. E eu olhei aqui um tema que coloquei assim: bons conselhos de Jesus. Se você tem alguém que possa te aconselhar bem, é Jesus. Ele pode dar conselhos, ele não dá maus conselhos. Ele faz advertências, porém, os conselhos de Jesus são todos bons. Tem gente que diz que conselho, se fosse bom, seria vendido, não seria dado. Mas eu digo que os conselhos de Jesus são dados e são bons. Vamos ler o texto de Mateus 6, de 19 a 24. E ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os ensinos de Jesus sempre foram fáceis de entender, difíceis de a gente seguir, fáceis de entender. Jesus falou de uma maneira fácil, e quando ele precisava de esclarecer mais ainda, ele falava por parábolas, por ilustrações e outros meios para facilitar a nossa compreensão. Quer dizer que o ensino de Jesus é fácil, é difícil de ser seguido. No texto que lemos hoje, Jesus faz alguns destaques aí. Ele fala de lugares, lugar de segurança dos bens adquiridos e lugares desprovidos da segurança. Tesouro. Quem tem os seus tesouros, guarda bem, não é isso? Tem gente que faz buraco no chão e guarda o tesouro, e às vezes esquece, e às vezes morre, e o tesouro fica guardado e ninguém sabe onde está. Não é isso? Já viu muito dinheiro enterrado? Muito. Tem muita gente que já enterrou dinheiro por segurança e depois, às vezes, perde tudo, porque guardou com medo de alguma coisa. Jesus está falando de tesouros nossos aqui, da nossa vivência, e tesouros eternos. Ele está falando de segurança e de insegurança. Então nós podemos entender que esses lugares que Jesus está falando, ele está falando sobre céu e sobre inferno, lugar onde os valores adquiridos não são corroídos. Não coloque o seu tesouro, o tesouro daqui, desse mundo, o seu coração nesses tesouros terreais. Coloque o seu coração no céu. Então ele fala de lugares como o céu e como o inferno. E o lugar bom de guardar o tesouro
é o céu, porque lá não tem ladrão para roubar, não tem traça para corroer. Traça é antiga, hein, gente? Naquele tempo já tinha. Ladrão também. Veja que Jesus fala de ladrão, para roubar o tesouro daquelas pessoas. Céu, lugar que vai alojar os viventes que neste mundo se preocuparam em seguir a Cristo e trabalhar em sua causa. Inferno, lugar que vai alojar os viventes que neste mundo se envolveram em falcatruas prejudiciais aos homens. Essas falcatruas prejudiciais aos homens e depreciadas por Deus se envolveram em propinas para infidelidade nos julgamentos, para a causa não ser justa, se envolveram em roubar, defraudar bens alheios, destruir os valores morais da sociedade. Então, nesse meio estão incluídos aí os obreiros da iniquidade, porque tem os obreiros da graça divina e tem os obreiros da iniquidade. E também esse lugar, inferno, é para os inadimplentes da fé. E inadimplentes da fé, o que é isso? É a pessoa que não tem nem, às vezes tem uma fé, mas não a ponto de fazer as considerações, de colocar a sua vida à disposição de Deus. Então, se Jesus está falando de lugares, o céu como lugar de maravilhas, de um bom depósito para os bons tesouros, ele deixa entender também que o inferno é um lugar para aquelas pessoas que se envolvem em questões nocivas para a sociedade e na sociedade. E nessa lista que estamos anotando aqui de falcatruas, eu me lembrei de Apocalipse 21, 8. E Apocalipse 21, 8 tem uma lista enorme de pessoas que não alcançarão o céu. Veja só, como diz: quanto, porém, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, diante dessa lista que eu pude imaginar aqui Jesus fazendo, que eu fiz uma lista resumida, porque são muito mais os problemas que as pessoas apresentam aqui para defraudar a grandeza das bênçãos divinas e dos tesouros eternos. Tem outras listas, e elas são grandes, longas. Então, nos textos escolhidos para a mensagem, Jesus faz um apelo, não fica fazendo apelo como fez aquele apelo anterior. Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está fazendo aqui nesse texto um alerta, uma orientação às pessoas, dando conselhos para terem cuidado nessa vida terreal enquanto passamos por aqui. E nesses textos Jesus expõe modos corretos a serem observados pelos caminhantes do reino celestial. Afinal, Jesus está falando para os seus servos. Lembra que a gente começou a fazer a observação nesse Sermão do Monte, e ele tem as bem-aventuranças, e as primeiras ele fala no modo geral, mas a última bem-aventurança ele fala sobre os perseguidos, e os perseguidos terão o reino de Deus. Bem-aventurados perseguidos, porque eles terão os galardões eternos. Dali para frente, ele começa a falar para os servos, para as pessoas que os servem. Então ele vai dando orientações diversas nesse Sermão do Monte. Nos versos 19 a 21 do texto que lemos, Jesus fala sobre valores temporais e valores eternos.
bonito, né? Jesus falar sobre os valores temporais, os valores eternos, né? Fala sobre valores que desgastam e valores que permanecem. Valores que os ladrões roubam, a traça corrói, o tempo destrói. Valores corruptíveis e valores incorruptíveis. E esses valores propõem ao homem preocupações com as causas terreais ou preocupações com as causas celestiais. Então nós estamos diante de um dilema, diante de uma proposta de Jesus. Não acumuleis para vós tesouro na terra, onde a traça corrói, onde ladrões escavam e roubam. Acumulai tesouro no céu. Então, se Jesus está dando este conselho, e quais são as nossas preocupações diante de tão afinado conselho? Preocupações com as causas terreais ou com as causas celestiais? É claro que nós temos que ter preocupações com as causas terreais. Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de manter os bons tratos familiares, muita coisa das coisas terreais a gente tem que estar em dia, tendo boas considerações, mas as causas celestiais são as principais que Jesus quer colocar aqui no coração do homem, dentro do coração. Não encher o coração das coisas terreais, mas encher o coração das questões celestiais. Então Jesus expõe dois contrastes nessa fala dele aí: terra e céu, lugares terreais e lugares celestiais. Nos lugares terreais, expostos à corrupção, corrosão possível, perda de bens, traça, ladrão, um monte de coisa nas questões terreais. Se não tivesse que ter as preocupações com essas causas terreais, a nossa casa não precisava de fechadura, podia ter porta só para não entrar poeira e vento, não é isso? Entrou, fechou, não entra poeira nem vento, ou o dia que está melhor, abre a porta para entrar um ar. Mas a nossa porta precisa ter chave, precisa ter tranca por fora, tem que ter um muro, cerca elétrica, tanta preocupação por causa daqueles que corroem os bons tesouros de que nós, nos nossos trabalhos, trabalhamos para adquirir com o nosso suor. Então, Jesus fala assim que tem lugares terreais e lugares celestiais. Então, nesses terreais, são expostos à corrupção, à corrosão, possível perda de bens, traça, ladrão e outros tipos de, às vezes, um vendaval. Os tesouros daqui, eles não são eternos. E Jesus fala de lugares celestiais, protegidos de todo tipo de corrupção, lugares incorruptíveis. Esse lugar é o céu, e é esse que Jesus quer que a gente coloque o coração, tesouro que são celestiais. Valores terreais e são adquiridos com trabalho árduo, propinas, roubos, presentes ou outros meios lícitos ou ilícitos. Então, nesse mundo a gente adquire algumas coisas. Às vezes a gente recebe um presente. Às vezes tem gente que para adquirir uma coisa vai lá e rouba. Mas a maioria das pessoas, as pessoas de bem, não fazem isso. Fazem o trabalho do suor do seu rosto, adquire as coisas para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Então, os valores terreais são adquiridos com esse tipo de aquisição. Às vezes, aquisição boas, com honestidade, e às vezes na base da desonestidade. Porém, esses são vulneráveis e desgastáveis e têm gastos, muitos deles gastos irreparáveis. Podem ser devorados por traça, por ladrão, por vendaval.
Mas Jesus fala para, nesses bens que nós adquirimos aqui, mesmo que seja na base da boa honestidade, da seriedade do trabalho, a gente não pode colocar o coração e se apegar a isso como em primeiríssimo lugar. Porque Jesus fala que para não colocar o coração em tais tesouros. E aí a gente vai orando, aqui, olhando aquela fala de Jesus, vai percebendo que ele fala que os valores celestiais são gratuitos, foram pagos por Jesus na cruz. Então, para nós, o valor celestial é gratuito. Eles são recebidos pela fé em Jesus Cristo, e esses ninguém pode roubar. Porém, é preciso cultivar muito bem os valores eternos. São gratuitos. Valores eternos são gratuitos, mas precisam ser bem cultivados. Mas como cuidar desses valores eternos que estão à nossa disposição? Aqui eu vou entender que a gente pode dar algumas dicas. Leitura bíblica, cuida do tesouro celestial. Oração, cuida do tesouro celestial. Serviços gerais no reino de Deus são cuidados dos valores celestiais. Mas, resumindo, as riquezas terreais podem alojar o coração e tomar o espaço da graça divina. E quanta gente faz isso? As riquezas celestiais devem ter a prioridade, pois elas conseguem, elas não se desvanecem aqui, elas seguem ao indivíduo pós-morte. Os valores celestiais são zelados por nós aqui, nós somos responsáveis na nossa vida, na nossa vivência, no nosso dia a dia, pelos valores celestiais que estão colocados à nossa disposição. E eu gosto tanto quando o salmista tem a preocupação com a alma dele, que fala, bendize, ó minha alma, o Senhor. Às vezes a gente não tem essa preocupação com a nossa alma quer céu, mas muitas vezes o dono da alma não está nem preocupado com o céu que ele precisa. E depois, na ressurreição, essa alma vai ter sentimento de grande alegria estando no céu, ou sofrimentos eternos. E o salmista fala assim, bendize, ó minha alma. Ele prega para a alma dele, ele fala com a alma dele que ela precisa de Deus, ela precisa de adorar a Deus, porque às vezes a gente só percebe o nosso físico, mas a nossa alma está ardendo de vontade de receber coisas melhores, só que ela está em silêncio. Ela só é ativada quando nós colocamos, pela graça divina, um serviço na nossa alma a ponto de ela se dispor a adorar a Deus. As riquezas celestiais devem ter prioridade, pois elas seguem com o crente após a sua morte. O seu coração deve ter tesouros alojados nele. Tesouros dos céus alojados no seu coração. O outro ponto que Jesus aponta é o caráter do homem em sua vivência no dia a dia. E aí está nos versos 22 e 23. Veja só. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha que situação. Jesus faz, eu estou dizendo que Jesus faz questões fáceis para a gente entender, mas difíceis de seguir. Jesus fala assim, você tem olho, cuidado com os seus olhos, porque às vezes os seus olhos põem desejo no seu coração, desejos bons ou desejos maus, olhar e fofocar, olhar e cobiçar. Jesus enfatiza o caráter ilibado do homem que segue a Ele. Alguns riscos que Jesus expõe:
olhar desejoso de perversão moral. Como é problema essa questão. O olhar e ter perversão moral, mesmo que não seja proclamado, anunciado, seja em silêncio, mas se o coração ardeu nisso, Jesus fala que já fez o problema ser visível e efetuado dentro do seu coração. Então Jesus está aqui pegando a gente, dando uma instrução maravilhosa. Olha, cuidado com os olhos de vocês. Você vai olhar as pessoas, tem pessoas que olham apenas o comportamento ruim da outra pessoa. Outros valorizam, olham e vê e falam assim, não, ele tem esse tal comportamento, mas vamos olhar a prioridade daquilo que ele tem feito de bem. Porque todos nós temos os nossos bons costumes e os nossos maus costumes, mas tem gente que olha para nós e só vê os maus costumes, os nossos maus exemplos. E Jesus fala assim, você precisa olhar e ver, e você que serve a mim, vamos entender assim, Jesus convidando você para fazer uma análise na sua vida e dar o seu bom testemunho, para que as pessoas que olhem você não tenham de que se envergonhar. Então, se a pessoa tem mau testemunho, dá escândalo, Jesus fala assim, você está andando em trevas. E aplicando, se o homem é coerente com os ensinos de Cristo, ele é luz. Se ele não é coerente, se não faz de acordo, ele é trevas. Mas Jesus quer também fidelidade para si. Veja que ele diz no versículo 26. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Jesus está falando de... Você não pode colocar o seu coração nas riquezas. As riquezas são boas, são agradáveis. As coisas desse mundo são concedidas por Deus para cada um de nós, para a nossa boa sobrevivência. Mas isso não pode tirar o nosso direito de olhar para o céu e colocar a nossa prioridade no serviço de Deus. Então, Jesus fala das condições individuais, das posturas, das atitudes de cada servo e sua vivência enquanto passa por esse mundo aqui. Daí entendemos que há servo fiel que obedece com seriedade os conselhos de Cristo. Que maravilha! Servo fiel obedece os conselhos de Cristo da melhor maneira possível. Lutero era aquele indivíduo que achava que estava errado e ia confessar. Ele era monge na Igreja Católica, mas ele tinha, naquele tempo que ele era antes da sua conversão, a Igreja tinha a sua função de oferecer perdão de pecado através da confissão. E Lutero, pequei, vai confessar. Pequei, vai confessar. Então, muito embora a gente queira ser o melhor servo, com a maior fidelidade, a gente percebe que a gente erra. Nós lemos hoje em Isaías, na condução do culto, que ele falou assim, ai de mim, estou perdido. Mas ele não é anotado como um servo infiel. Jesus dá uma ideia aqui, olha, você tem dois senhores. Um é o Deus dos céus, o outro é o diabo que mantém as pessoas em prisões. E você não pode servir a Deus e ao diabo. E ele coloca as questões das riquezas numa condição de que se você se empenhar mais nisso aí, você está deixando o Deus dono da riqueza, que dá a riqueza, para fora, para o lado. Então entendemos que ao servo que obedece a Jesus Cristo, na sua sinceridade, no máximo do seu coração,
buscando o máximo na santidade, e isso é o que Jesus quer. Ele não vai, Jesus sabe que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar a perfeição, empenhar nessa busca de santificação, de santidade. Então, o servo fiel, de acordo, eu entendo aqui que Jesus está falando, alcançará os galardões celestiais e eternos prometidos por Jesus. Mas há também o inadimplente aos conselhos de Jesus. Tem gente que não está nem aí, mas não está nem aí. Esse torna-se um derrotado nas questões celestiais e eternas. Então, não podereis servir a Deus e às riquezas. Não, você tem que ter a riqueza. A riqueza não é proibido em nenhum momento da Bíblia. Você acha a proibição de riqueza, mas você tem que ter o seu coração ligado a Deus. As riquezas você vai administrar da melhor maneira possível, contanto que elas não sejam todas dentro do seu coração. O seu coração tem que estar dentro, quem está ali tem que ser Deus. E eu, nesse ponto, eu faço algumas observações. Ser rico não significa que é um derrotado nas causas celestiais. O problema é quando a riqueza está dentro do coração e não sobra lugar para Cristo no coração desse indivíduo. Se a riqueza tomou todo lugar, como é que Cristo vai se alojar nesse coração? E o coração do cristão, ele tem que ser alojado por Cristo, tem que alojar Cristo. Quando Deus estiver em segundo lugar na sua vida, tome cuidado. Quando as coisas terreais estiverem valendo mais para você do que as causas celestiais, tome cuidado. Quando a faxina da casa tiver prioridade em detrimento da EBD ou culto, tome cuidado. Quando o clube de diversões tomar o lugar do templo, tome cuidado. Alguns questionamentos. Qual o tesouro de mais valor que você tem, que você está tendo? Qual o tesouro de mais alto valor está sendo colocado no seu coração? O terreal de uso imediato e de suas mãos, tem o terreal, o tesouro terreal, esse aqui, que a gente usa imediatamente, o carro que nós compramos para usar agora, o jatinho que a gente compra para usar agora, a bicicleta nova, aquela do sonho, para usar agora. Tem as coisas que a gente tem para usar agora, mas qual é o que está dentro do coração? Esses ou os celestiais? O celestial não é para desfruto agora, o celestial é agora adquirindo. Isso será para futuros desfrutes, os desfrutos eternos disponíveis no céu para todos aqueles servos fiéis. A pergunta: a quem servir? A Deus ou a diabo? Preocupar-se mais com as coisas terreais ou com as coisas eternas? As coisas terreais são boas, mas as causas eternas têm prioridade. Quem está sendo o seu Senhor? As informações financeiras, políticas, esportivas, entretenimentos, algumas provindas do celular, TV e outros meios, ou as informações divinas, provindas dos céus e transcritas na Bíblia? Qual está sendo o seu orientador e o seu Senhor? Jesus tem bons conselhos para nós. Cuidar muito bem dos tesouros eternos, pois esses ninguém pode nos tomar, roubar ou destruir. Esses têm garantias divinas. Para finalizar, vamos colocar um adendo a esse nosso tema. Deus tem muita coisa boa para nós. E a gente pode observar testemunho de alguns servos de Deus que estão na Bíblia,
testemunho de alguns servos de Deus que já viveram antes de nós, e o nosso testemunho agora para a nossa boa vivência com Ele, utilizando muito bem os tesouros eternos, não desprezando os tesouros que são usáveis agora, mas os eternos precisam ter prioridade no nosso coração. Eu vejo duas declarações do salmista quanto a tesouros. 2 versos do Salmo 119, que fala sobre a excelência da lei divina. Quando você lê o Salmo 119, é um acróstico de 22 trechos de 8 versículos. Na língua hebraica, você não vai conseguir decifrar esse acróstico sem um bom estudo, mas é um acróstico. Cada 8 versículos, cada seção de 8 versículos, com a primeira letra do alfabeto hebraico, com a segunda, com a terceira, e eu admiro mais. E o Salmo 119 coloca a excelência da lei divina. E então o salmista declara em sua opção sobre valores seculares e valores eternos. E diz, no versículo 14 do Salmo 119, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E no versículo 72 do Salmo 19, para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Ele tem um discernimento certo, correto. E Jesus, lá na frente, muitos anos depois, vai falar sobre os tesouros que a gente deve ter cuidado em segurá-los. Que Deus esteja abençoando, nos dando entendimento que os tesouros daqui são bons, mas os eternos são excelentes. E que o nosso coração tem que alojar os tesouros eternos, porque só esses serão desfrutados nos céus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, Senhor e Pai, Tu és o dono dos tesouros do mundo todo, de todo o ouro, de toda a prata, de todo dinheiro em cédulas, Tu és o dono. Esses tesouros nos servem tanto, ó Deus, para a nossa boa sobrevivência. Mas abençoa, ó Deus, que o nosso coração nunca esteja voltado exclusivamente para eles, mas para os Teus tesouros, para as questões eternas, maravilhosas, gloriosas, e para que a gente possa, nessa vivência aqui, estar adquirindo cada dia maior santificação, que é o melhor tesouro, que é o tesouro que pode ser conduzido até o Teu trono de glória. Abençoa o Teu povo a pensar nisso, da melhor maneira possível. E assim, ó Deus, que o Teu amor eterno, que reserva tesouros imensos para cada pessoa que Te serve, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou que os tesouros eternos são melhores, e a companhia do Espírito Santo, o conforto dEle, esteja conosco,